Aleluias, glória a Deus. Pode se assentar, fica à vontade aí. Porque hoje o Pai tem algo sobrenatural para nós. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, gente, glória a Deus. Ainda ontem à noite, né, estava ali em casa, né, esperando o evangelista, que nós tínhamos um trabalho para fazer. E eu encostei no portão ali, para volta de 9 horas, onde o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer fazer com isso? Mas eis-me aqui e farei a tua vontade. Nem sabia que eu queria ministrar hoje. Não sabia. Mas o Senhor sabia. Por isso Ele me deu a palavra. Amém? Glória a Deus. Abre a tua palavra para o Senhor no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: havendo Deus antigamente falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, a experiência, imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, havendo feito por si mesmo e purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e fez tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos diz: jamais tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz todos os anjos de Deus, e adoram. E quanto os anjos diz: o que desceu ao anjo fez o vento, e desceu o ministério labareda de fogo. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Deus, mais uma vez, Senhor, aqui está, Pai, a tua palavra. Eu creio, Pai, eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer neste momento, nesta noite, Pai, porque o Senhor ministrou, Pai, essa palavra no meu coração. E no momento onde eu estava lendo, Pai, essa palavra, como o Senhor, Pai, falou no meu coração, Senhor. Então, da mesma forma, Senhor, fala no coração da tua igreja. Meu Deus, que nesta noite eu venha diminuir, Pai, mas que o Senhor apareça. Que eu venha, Senhor, esconder atrás da sua cruz, Pai, mas que o Senhor nesta noite se faça presente em nosso meio. Assim eu oro, assim eu te apresento a igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Quando nós estávamos aqui agora no último hino, nós cantamos assim, que nós não queríamos só intimidade, né?
Nós queríamos o que? Profundidade, nós queríamos intimidade com Deus. E nesta noite Deus está falando com nós de intimidade. Olha bem o que o Senhor falou para o próprio filho. Ninguém, nenhum anjo fez tão excelentemente o que eu te ordenei como você. A primeira pergunta dessa noite: será que nós temos feito aquilo que o Senhor nos chamou para fazer com excelência? Nós estamos no ano da aliança e muitos de nós ainda perguntam: o que é uma aliança? O que é aliança? Eu vejo falar, eu estou ali dentro, eu estou vendo as coisas mudar, mas eu ainda não estou entendendo o que é uma aliança. Mas nessa noite, Deus te trouxe para você ter intimidade com Ele, para você ter profundidade na presença dEle. E aí você vai começar a entender o que é uma aliança. Estávamos ali fora conversando, onde o nosso diácono falou: eu nunca vivi o que eu estou vivendo na presença de Deus. Aleluia! Eu quero te falar, diácono, isso aí é intimidade, é profundidade, é busca. Só quem busca encontra. Só quem procura verdadeiramente acha. Às vezes nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convocando para nós buscar mais dele, para nós descer mais, para nós entrar dentro da palavra. E nós às vezes estamos aí perguntando: o que é? O que é essa aliança? Você não sabe o quão forte é essa aliança. Essa aliança é o que faz nós temer e estremecer na presença do Senhor. Porque nós sabemos que a aliança com Deus, ela é comparada com um cristal que não pode ser quebrado. Nós quebramos a aliança com Deus todo dia, mas o Senhor não quebra conosco. E o Senhor ministrou no meu coração 4 pontos nessa noite: conhecimento e profundidade da aliança com Deus. Quatro formas de Deus falar conosco. Às vezes nós não entendemos, mas tem algo profundo. O Senhor quer falar com nós todos os momentos, mas às vezes nosso tempo não deixa. O nosso dia a dia é muito complicado, e aí não deixa a gente ouvir o que Deus quer falar para a gente. Em tempos onde o mundo está em constante movimento, estamos sempre com pressa, pode ser difícil prestar atenção naquilo que Deus tem nos dizer. Com isso, muitos acreditam ser incapazes disso, ou até que nosso Pai escolhe pessoas para falar, mas na verdade o Senhor quer ter um relacionamento profundo com a gente, tanto que Ele fala conosco em todo o tempo e de diversas formas. Nesta palavra você verá 4 formas de Deus falar com você e conosco, né? Comigo também. Deus quer falar conosco, mas nós precisamos abrir o nosso entendimento. Nós precisamos nos colocar na posição, porque 24 horas por dia Deus está falando conosco. Agora, ontem eu chamei alguém para estar aqui conosco, e a pessoa falou assim: gente, eu estou tão cansado, eu não vou conseguir chegar lá. Perdeu uma oportunidade de Deus falar com ele, porque nós trabalhamos o dia todo, nós fizemos para nós o dia todo, mas no momento que nós chegar o tempo de Deus, nós estamos cansados, nós não conseguimos sentar para ouvir Deus falar conosco, e nós queremos entender o que é aliança com Deus. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto: Deus fala através da Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para reduzir e para corrigir, para instruir e para a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16, 17.
Todos nós temos que entender. Quando nós abrimos a palavra do Senhor e paramos para entender, que às vezes nós queremos abrir a palavra do Senhor e nós queremos ler como nós lemos um livro. Nós precisamos parar. Um dia eu falava bem assim, gente, todo mundo fala que Deus fala com a gente através da Bíblia. Eu pego a Bíblia, eu olho ela, eu leio ela, mas eu não entendo ela. Ele tem um segredo para que nós entendamos o que Deus quer falar com nós através da palavra. Não tem como você chegar de qualquer lugar, de qualquer jeito, pegar essa palavra, sentar no lugar e abrir ela e ler. Você precisa chegar, se posicionar na presença do Senhor, dobrar o teu joelho, orar a Deus e pedir a revelação daquilo que você vai ler. Porque se nós não fazermos isso, nós vamos ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não vamos entender nada. Então, através da palavra do Senhor, Ele quer falar com você todos os dias. Ele nos fala conosco todos os dias através da palavra. E essa é uma aliança que Ele fez conosco. Ele fez uma aliança onde Ele fala com você e comigo através da palavra. A Bíblia é principalmente uma ferramenta de Deus para falar com a gente. Como está escrito na passagem acima, ela foi inteiramente inspirada por Deus, o Altíssimo, sendo assim sagrada e importante para que sabemos a vontade dele para as nossas vidas. Por meio dela o Senhor se manifesta, seja para nós conhecer, exaltar, confrontar ou então buscar tirar o tempo para ler a Bíblia diariamente, através do conhecimento da palavra, que somos instruídos, direcionados para andar pelos caminhos que guarda o nosso Pai. Nós não podemos achar que nós vamos andar de qualquer forma. Nós precisamos entender que para que nesse ano nós tenhamos êxito com Deus, nós precisamos abrir a nossa mente, nos colocar, posicionar como homem e mulher de Deus, se nós queremos ter essa aliança. Porque senão nós vamos ficar aqui dentro do ministério, um prega, o evangelista prega, o bispo prega, a bispa prega, o irmão vem aqui e prega, e fala de aliança, e nós vamos saindo da porta para fora e não entendemos nada. A aliança com Deus é nada mais que nada, nós se entregar. Nós temos que se entregar, nós temos que renunciar àquilo que nos favorece para nós entrar na aliança com Deus. Mas o que acontece? Nos últimos tempos nós estamos dando preferência àquilo que nos agrada. Nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de falar com Deus para nós ir por passeio. Nós deixamos de falar com Deus para ficar do lado até do nosso filho, dando preferência aos nossos filhos. Nós deixamos de falar com Deus para viver aventuras que não vão nos levar nós só para o buraco. Mas nós queremos ter uma aliança com Deus. Nós queremos negociar com Deus todos os dias. Senhor, não deu. Pai, hoje não dá para mim na sua casa. Senhor, eu tentei hoje falar com o Senhor, tentei dobrar o joelho, mas não consegui. O Senhor me perdoa. Ei, o Senhor fala que Ele é Pai, Ele é bom, é maravilhoso, Ele é justiça. Não tem como. Se você não sair da sua casa para trabalhar, no final do mês você tem pagamento? O pagamento vai estar na conta se você não trabalhar? Por que nós achamos que com Deus é diferente? Por que nós achamos que Deus vai ter dó da gente? Nós achamos que o Senhor Ele vai manifestar a glória dEle, Ele vai trazer nossa solução para os nossos problemas, se nós não estamos buscando a presença dEle. Deus quer uma aliança assim comigo e com você. Mas Ele faz a parte dele. A minha parte, a sua parte, Ele não vai fazer, irmão. Ele não vai fazer. Depende de mim e de você. Como que o Senhor está mudando a história do meu irmão e a minha continua da mesma jeito? É porque o seu irmão arrancou o tempo que ele não tinha para colocar na presença do Senhor.
Mas sabe o que acontece? Se dá certo, eu oro. Se dá certo, eu leio a Bíblia. Nós somos tão difíceis que o irmão chega do nosso lado e fala: rapaz, hoje eu li a Bíblia. Como o Senhor falou maravilhoso, Berta, eu também li hoje. Mentira. Pergunta para ele o que ele deu. Pergunta para ele, mas ele sabe o que ele deu. Mas sabe o que acontece? Ano de 2024 é o ano da aliança. Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança com a sua casa. Glória a Deus. Se seu filho não vê você de joelho dobrado falando com Deus, se teu filho não vê você preocupado com as coisas do céu, como que vai ser a sua casa futuramente? Não tem como ter uma aliança com Deus se nós não nos colocar na presença de verdade. Precisamos acertar todos os dias se queremos ter uma aliança de verdade. Segundo, Deus fala através das situações. Não fala de nós. O Pai fala através das situações. Mas por que, pastor? Entenda. Porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Qual tem sido o seu propósito? O Senhor quer falar com você. Ele te levantou com um propósito na terra. O Senhor te trouxe para que hoje, com o propósito, estará de curar a sua casa. Mas qual é o propósito que Deus tem no seu coração? Qual é o propósito que tem seguido ao Senhor? Qual é o propósito que você tem colocado na presença do Senhor todo dia? Ele te chamou com um propósito. Ele te levantou. Ele te construiu como homem e mulher de Deus. Mas você tem colocado isso em primeiro lugar na sua vida? Sabe o que acontece com a gente? Nós já levantamos de manhã cedo, esquecendo até. Rapaz, a gente até que é crente. A gente já levanta preocupado com aquilo que não vai nos trazer nada. Nós ficamos preocupados às vezes de correr para prestar conta do nosso patrão, nossa patroa. E esquece que sem Deus não vai acontecer nada. Nós programamos a hora mesmo de levantar. Arruma até um despertador, porque eu tenho que levantar, porque eu tenho que trabalhar. Mas nós não conseguimos botar um despertador para despertar na madrugada para a gente falar com Deus. Meu Deus. Quanto tempo você não fala com o Senhor na madrugada? Mas o Senhor te chamou com propósito. E Ele te analisa todos os dias pelo propósito que Ele te chamou. Romanos 8 e 28 diz assim: nosso Senhor usa situações cotidianas para falar com a gente. Até trabalha em nossas mentes e coração, seja através de uma enfermidade, aonde Ele provém a cura, e um momento de dificuldade financeira que Ele entra com um recurso, ou até mesmo em pequenos momentos de longo e de uma semana, aonde precisamos de uma solução. Por meio dessa situação, Ele age em nós e mostra a sua fidelidade. O Senhor espera tanto da gente. O Senhor espera tanto que nós colocamos na posição, que nós paramos para ouvir Ele, que nós paramos para buscar a presença dEle, que nós paramos para ensinar nossa casa como conhecer o Senhor. Mas nós nunca temos tempo. Nós nunca fazemos isso. Nós nunca sentamos na mesa com a nossa família.
para falar com ele quem é Deus. Mas chega um momento que Deus fala: gente, eu preciso falar com meu filho. E ele não tira tempo para mim em nenhum momento. Então o que acontece? Ele está muito corrido, então vamos fazer o quê? Vamos botar a enfermidade nele. Porque ele vai lembrar quem sou eu, porque ele esqueceu de mim. Às vezes nós vemos pessoas enfermas e nós não sabemos por que ele está enfermo. Nós não paramos para analisar por que essa enfermidade. A primeira coisa que nós fazemos: meu Deus, eu não posso deixar ele, por exemplo, vamos lá orar por ele. Vamos lá falar com Deus a respeito do nosso irmão. Vamos fazer um propósito para que Deus cure ele. Deus colocou ele ali para ele ter tempo para falar com Deus. Deus coloca nós na enfermidade para falar com a gente às vezes, porque nós não temos tempo para Deus. Precisamos arrumar um tempo para Deus. Precisamos andar na aliança com Deus. Mas pastor, é tão difícil às vezes, é muito corrido aí. Aí você vai esperar o Senhor te colocar uma enfermidade para que você tire um tempo para falar com Ele? O Senhor está falando aqui em Romanos 28, às vezes é necessário. Às vezes é necessário chegar na minha vida, na sua vida, a enfermidade, para que nós lembramos quem é Ele na nossa vida. A casa está indo tudo bem. A minha família está indo bem. Tem tudo, não falta nada. Está tudo indo mil maravilha. Eu estou com dinheiro na conta. Eu vou lá na igreja fazer o quê? Eu preciso fazer uma viagem. Eu preciso passear com a minha família. Tudo bem. Ei, o Senhor está te olhando. Eu costumo falar, as pessoas falam muito errado: Deus vai colocar a mão em você. Ei, quando o Senhor vai colocar a mão em você, você já não tem outra saída, porque Ele está só te olhando de longe. Meu Deus. Meu filho não ora, meu filho não lê a Bíblia, meu filho não tem intimidade comigo, meu filho está só vivendo a vida dele. Mas eu tenho um propósito com ele. Preciso parar ele. Gente, é tão ruim separado por Deus. Eu estava falando hoje no Salão da Janeiro ali. Às vezes nós precisamos acordar rápido. Eu vivi um tempo que tudo que eu falava com Deus, Deus me dava. Longe da presença, todo bagunçado, deixando a vida me levar. Mas quando as coisas apertavam um pouquinho, eu corria lá, eu sabia onde tinha um recurso. Eu corria lá, falei: Senhor, tem misericórdia, eu preciso disso. O Senhor, na hora, me dá. E passou 12 anos nessa brincadeira. Eu quero te falar uma coisa. Nessa época, eu tinha aceitado Jesus. Eu fiquei 5 anos na igreja. 5 anos na igreja, onde eu orava de madrugada, orava de manhã, orava de tarde. Eu subia para o monte, ficava 3 dias. Às vezes eu fico olhando aqui no ministério, todo lá: pastor, você é uma bênção, você deve um propósito, você busca. Mas eu nunca passei 3 dias no monte que eu estou aqui. Nunca passei. Naquela época, em 5 anos, eu passei vários dias, vários tempos no monte, só eu e Deus falando com ele, 3 dias. Então eu fiquei 5 anos nesse propósito e caí. Só para vocês entenderem quem é Deus. 5 anos. Se fosse olhar pela lógica, para mim ficar 5 meses só e Deus já fechar tudo, acabar com tudo que Ele tinha me dado, durou 12 anos. Senhor, eu preciso disso, Deus me dá. Senhor, eu preciso daquilo, Deus me dá. E eu não estava nem lembrando, só nessa hora que eu lembrava de Deus. Mas quando veio 12 anos, Deus usou a irmã e falou para mim: Deus manda te falar dessa forma. A sua caixinha de oração está vazia. Acabou o crédito.
Acabou o crédito. Não tem mais crédito com ele. Não adianta você pedir nada, você não tem crédito com ele mais. Aí eu falei, essa mulher está doida. Ela não conhece a intimidade que eu tenho. Eu estava enganado, irmãos. Dali para frente eu comecei a padecer. Dali para frente eu comecei a falar e não ser respondido. E a última solução que eu tive foi correr rápido e me enquadrar. Porque se eu continuo fugindo de Deus, eu hoje não estaria aqui ministrando para vocês. Eu quero falar para vocês: corra, se ajuste, afirma sua aliança, porque esse ano Deus não vai brincar com ninguém. Esse ano é o ano onde Deus tirou para estreitar conosco. Esse ano é onde Deus vai apertar. Ele vai apertar. Ou você tem aliança com Ele, ou você vai espirrar. Ele não vai brincar nem comigo nem com você. Por que Ele trouxe esse tema? Aliança. Pega a minha aliança, coloca no dedo da minha esposa e vai cair. A dela não vai nem entrar no meu dedo. Você sabe por quê? Toda aliança tem uma medida. Deus te conhece, varão. Deus te conhece, varão. Ele vai apertar a aliança que Ele tem com você. Ele vai estreitar para você esse ano. Ou você entra pelos caminhos para buscar a presença dEle, ou você vai passar aperto, varão. Ele vai trazer situações para você onde você vai lembrar quem é Ele. E não deixa Ele trazer na sua vida uma enfermidade. Porque nós só somos muitas coisas quando nós estamos andando para um lado e para o outro. Nós somos muita coisa quando nós estamos empregados. Nós somos muitas coisas quando nossa vida financeira está boa, quando nosso armário está cheio. Mas quando Ele fecha os céus, nós vamos passar. Nós vamos ver quem é Ele na nossa vida. Ajusta a sua casa. Ajusta a sua família esse ano, varão. Deus está dando oportunidade. Nós estamos no segundo mês do ano onde Deus está falando, e onde nós estamos ouvindo muitas coisas que estão vindo aí. Então não vamos brincar de ser homem de Deus, nem mulher de Deus, não. Vamos fechar com o Senhor nessa aliança, para que nós podemos viver o melhor, para que Ele possa ter misericórdia das nossas vidas. Não vai achando que eu e você somos um super-herói que nós não somos. Ele tem o controle da minha vida e da sua vida, irmãos. Por isso nessa noite Ele está falando com você: eu tenho um princípio, e eu também tenho um propósito com você. Então firme o seu propósito com Deus, para que você não venha a perecer. Porque quando é Ele que coloca a mão, não adianta oração, não adianta jejum. A própria palavra do Senhor fala: bom quando a gente ainda cai na mão do nosso inimigo, que Ele vai lá e tira nós. Mas quando nós caímos na mão do nosso próprio Deus, ninguém tira. Vamos passar perto. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto: Deus fala através das pessoas. Isso aqui mexeu comigo. Quando aquela mulher chegou para mim e falou que o Senhor estava falando comigo, que minha caixa estava vazia, eu não acreditei. Mas essa madrugada Deus me ministrou no meu coração. Por amor a mim e a você, Ele vai usar o homem de Deus, ou a mulher de Deus, para nos trazer despertamento. Mas nós precisamos estar com o ouvido bem aberto para entender o que está falando conosco. Mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente para depois pacificar, moderada através, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem facilidade, sem hipocrisia. Tiago 3,17 diz assim: Deus usa pessoas para falar com a gente. Um líder da igreja, um amigo, um chefe, ou até alguém que mal conhecemos, em situações corriqueiras. Às vezes essas pessoas
sabe que o Senhor está usando elas, porque foram direcionadas por Ele a nos entregar aquela palavra. Mas também acontece de alguém nos direcionar uma palavra de bênção, aprende a redigir ou até exaltar, sem saber o que é possivelmente ouvir aquilo. Às vezes o Senhor está falando, Ele vai usar pessoas. Um dia, quando eu entrei por essas portas, eu gostava muito daquele cantinho, bem vazio, meu Deus. O nosso bispo estava aqui ministrando. E Deus tirou ele daqui, levou ele lá perto de mim e falou comigo assim: Deus manda te falar que Ele tem pressa. Ele manda te falar que o seu chamado está atrasado. E não tem como você fugir mais. Eu tinha duas opções naquele momento. Eu tinha recém-chegado. Eu poderia continuar, porque no momento te dá dois sentimentos. Te dá um de muita vontade, mas te dá um de desistência. A todo tempo o Senhor vai te colocar dois caminhos na sua frente. Naquele momento eu baixei a cabeça ali, eu chorei. E o Senhor lembrou na minha mente: você falou que vinha para ficar. E naquele momento eu comecei a viver diferente. Eu já tinha renunciado muitas coisas para me chegar até aquele cantinho ali. Mas eu sabia que era necessário eu continuar renunciando para me alcançar o que Deus queria na minha vida. Às vezes você está aí sentado, o Senhor está falando com você, Ele está te instruindo, Ele está te trazendo a sua memória cativa para que você saiba quem é Ele. Mas sabe o que acontece? Você escolhe o pior lado. Eu não vou voltar aqui mais, porque você não confrontar. A palavra do Senhor fala que Ele usa a palavra dele para nos confrontar. Porque nós só colocamos a nossa vida no altar quando nós vamos confrontar. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos fazer crescer. Mas para nós crescer, nós precisamos ser confrontados por ela. E nessa noite, o Senhor está falando: ei, você precisa buscar a minha presença. Você precisa renunciar essa vida de homem e mulher que passeia fora da minha presença. Não é mais para você. Essa vida que você escolheu, que você acha que te traz alegria, ela vai fazer você chorar lá na frente. Eu quero nessa noite, eu quero fazer uma aliança de verdade com você. Eu preciso que você renove a sua aliança comigo, porque esse ano eu preciso cuidar de você. Mas o Senhor não fala comigo, o Senhor está falando nessa noite. Conserta comigo. Renova a sua aliança. Renova a sua aliança, porque esse ano eu não vou facilitar, eu estou te dando mais uma oportunidade. Coloca a sua casa no prumo. Ei, às vezes eu e você não conseguimos, às vezes, nós sozinhos consertar o nosso lar. O desejo de todo pai, de toda mãe, é ter uma casa abençoada. Mas nós só conseguimos fazer isso, trazer a bênção verdadeira para dentro da nossa casa, quando nós se rendemos primeiro. Às vezes nós queremos consertar o filho, queremos consertar o esposo, a esposa,
Meu Deus, meu neto não conserta, a minha geração está toda errada, mas a gente quer consertar de qualquer forma. Ei, você só consegue consertar a sua geração quando você se posiciona na presença do Senhor, quando você verdadeiramente forma essa aliança com Ele e anda na presença dEle. Aí sim, o Senhor vai te dar sabedoria para você colocar a sua casa da forma que você sonha. Mas o nosso erro é achar que nós vamos conseguir. Eu falo para vocês porque eu sempre quis ter uma família. Eu sempre lutei para ter uma família na presença, uma família que fosse aquela coisa que eu sentisse prazer de ter. Mas eu era frustrado sempre nas minhas tentativas. Eu só falava uma coisa: Senhor, não me deixa casar com uma pessoa que eu não vou conviver com ele pro resto da minha vida. Não deixa, Jesus. E, gente, eu não posso ter vergonha de falar para vocês, porque Deus nessa noite Ele está falando com alguém através do que eu está fazendo testemunho. Gente, eu morei com mulher 15 dias. 15 dias. Quando eu achava que eu estava sendo feliz, aquilo era destruído. Quando eu achava que eu tinha um lugar para botar a cabeça, eu estava dormindo no papelão. Mas chegou um dia que eu cansei. Nós precisamos cansar disso. Nós precisamos cansar dessa vida. E chegou um dia que eu falei: Senhor, a partir de hoje eu não vou ser mais humilhado por ninguém. A partir de hoje eu faço uma aliança com o Senhor. Eu só coloco uma pessoa do meu lado se for do Senhor. O Senhor tem que confirmar para mim que é do Senhor. Varão, não fala com Deus o que você não pode cumprir. O Senhor falou: vou ver se é isso que você quer. 3 anos e 6 meses lavando, passando, cozinhando, arrumando, dando sol no mortal. Quando eu achei que ela não ia mais casar, eu falei: já, Deus não tem isso para mim. Ele preparou. Mas assim diz os nossos pais, né? O gato, quando ele é escaldado de água quente, quando ganha frio, ele corre. Quando apareceu, eu falei: Senhor, agora eu vou no motor, eu vou fazer teste com o Senhor. Porque eu não aguento mais. E aí eu comecei a fazer teste. E o Senhor mostrava que era aquilo. Quando eu achei que não tem jeito, eu vou fazer alguma coisa hoje que Ele não vai mostrar, não vai fazer, e aí eu vou desistir. Porque eu tinha medo já, gente. Eu já tinha medo. Eu falei: Senhor, no dia que eu conheci aquela pessoa, ela estava com essa roupa, com essa sandália, com o cabelo amarrado assim. Eu vou lá na casa dela hoje. Se estiver assim, eu confirmo que o Senhor está falando comigo. E quando eu cheguei assim, eu chamei já para correr, né? Vai embora, porque ela está achando. Fulano, na hora que apareceu, nós fomos na escada, assim, no segundo andar, da forma que eu tinha falado com Deus. Aleluia! Gente, pensa no homem que eu tinha sofrido tanto. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e a minha casa serão. Glória a Deus! Aleluia! Então não tem como nós fugir daquilo que Deus tem para mim e para você. É verdade, Senhor. Vamos caminhando para o quarto ponto. Deus fala de forma sobrenatural. Jesus, olhando para ele, diz aos homens: isso é possível, isso é impossível, mas Deus tudo é possível. Eita glória. Mateus 19:26. Por último, não podemos esquecer que ainda hoje Deus fala de maneiras sobrenaturais. Na Bíblia existem inúmeros relatos em que Deus usou sonhos, visão, até mesmo um jumento para falar com a história de Balaão. Nosso Senhor continua usando
o mesmo que se comunica com a gente. Falando sobre os sonhos, eles muitas vezes são uma forma de Deus falar conosco. Nós preparamos uma visão sobre algo para entender. É preciso buscar discernir o que o Espírito quer nos, através de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Nós só vamos entender o que o Senhor tem para a minha vida, para você, através de um sonho, através de Deus usar alguém na rua para falar, através de uma situação, quando nós verdadeiramente colocamos nossa vida espiritual no lugar. Porque se a gente não colocar a nossa vida espiritual no lugar, Deus dá sonho, Deus usa pessoas, Deus manda o jumento falar, e a gente acha que é tudo normal. Mas quando nós colocamos a nossa vida espiritual no lugar, até um balançar de uma árvore, nós entendemos que é Deus falando com a gente. Como que eu vou levar minha família na presença do Senhor se eu não tiver com a minha visão espiritual no lugar? Mas pastor, esse negócio de vida espiritual é tão difícil, né? Não, irmão. É profundidade, é intimidade com Deus, é lendo a palavra que a gente conquista. Lá em casa, eu estou sempre testando minha família. Mulher, prepara a palavra para fazer abertura de noite. Vira as costas. Se bate o dia todo lá. Escreve daqui, escreve daqui. No final, sabe o que acontece? Não está pronto. Não consigo. Aí eu falo, vem cá, senta aqui. Vou preparar a palavra de abertura aqui. Sentei, peguei a Bíblia. Está pronto. Como que você... Intimidade. Tem noite que eu vejo amanhecer, anoitecer e amanhecer, estudando. Enquanto todo mundo está dormindo, eu estou lá buscando, porque eu preciso me aprofundar todos os dias. Onde quando ela estava lá deitada já, eu estava na mesa estudando, porque eu sabia que o chamado, Ele nos faz isso conosco. Quando o Senhor falou que Ele tem um propósito nas nossas vidas, é isso aí. Nós só precisamos executar o propósito de Deus. Nós precisamos renunciar